quando Deus não te responde, mas Ele está te observando. Você já se sentiu invisível para Deus? Você ora, você jejua, você clama e você chora. E o céu parece de bronze. Parece que Deus não está te ouvindo. Parece que você foi esquecido, esquecida. Eu já passei por isso. E talvez você esteja passando por isso agora. E você pede e Ele não responde. E você clama e Ele não age. E você começa aquela sensação terrível. Será que Deus me abandonou? E hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando Deus não te responde, Ele está te observando e existe uma razão muito profunda para isso. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar no decorrer deste vídeo, biblicamente, o que está acontecendo quando Deus escolhe ficar em silêncio. Primeiro ponto, o silêncio de Deus não é abandono. A história de Lázaro foi um silêncio intencional. João 11, 1-6. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram avisar Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele ficou onde ele estava, por mais 2 dias, deliberadamente. Versículo 6 diz: tendo ouvido que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. E ele ouviu, mas não foi. E por que Deus não foi? Por que Jesus não foi? Porque Jesus tinha um plano maior. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitá-lo. Ele queria que a glória de Deus fosse manifestada de uma forma muito maior do que as irmãs estavam pedindo. O silêncio de Deus não significa que ele não ouviu. Significa que ele está preparando algo maior do que você pediu. E Jó 42. 42 capítulos de silêncios. São 42 capítulos de silêncio. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e por 42 capítulos ele clama, ele questiona, ele busca respostas. Seus amigos falam, ele fala, mas Deus está em silêncio. E só a partir do capítulo 38 Deus aparece. E quando ele aparece, ele não explica o sofrimento de Jó, mas ele começa a mostrar quem ele é primeiro. O silêncio de Deus não é abandono, é porque ele está esperando o momento certo para se revelar de uma forma que vai mudar você para sempre. E Jesus no Getsemane, até Jesus experimentou o silêncio de Deus. Mateus 26, 39, Jesus orou 3 vezes no Getsemane: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não removeu o cálice, Jesus teve que beber. O próprio Filho de Deus experimentou o silêncio do Pai no momento mais difícil. Se Jesus passou por isso, por que você acha que seria diferente com você? O silêncio de Deus não significa que você não é amado, amada. Jesus era filho amado e mesmo assim ele experimentou o silêncio de Deus. E por que Deus escolheu ficar em silêncio? Nessa segunda parte eu vou falar sobre isso. Foi para testar a sua fé genuína.
Considerem, Tiago 1, 2 e 4 diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Quando tudo está bem, Deus responde rápido. Qualquer um segue a Deus, mas e quando ele fica em silêncio? Aí você descobre se sua fé é real ou se você só estava interessado nas bênçãos. Deus está te observando para ver se você ama por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer por você. É fácil louvar quando recebe. É difícil louvar no deserto. Mas é no deserto que a fé verdadeira é forjada. Para você parar de depender dos sentimentos. Sim, o segundo motivo é: muita gente confunde Deus com emoção. Sentir a presença de Deus. Deus está comigo. Não senti nada, Deus não me abandonou. Mas Deus não é sentimento, Deus é fato. Hebreus 13, 5: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isso não é baseado no que você sente, é baseado no caráter de Deus. Ele prometeu e Deus não mente. E o silêncio de Deus está te ensinando a andar por fé e não por vista, a confiar na palavra e não na emoção. E o terceiro motivo é para você crescer com maturidade espiritual. Pais não atendem todo o choro de um bebê imediatamente. Por quê? Porque o bebê precisa aprender a se acalmar sozinho. Eles precisam amadurecer. E Deus faz exatamente o mesmo conosco. Ele não te abandonou, mas Ele te deixa esperar, porque a espera produz algo em você que a resposta rápida não produziria. Romanos 5, 3 a 4 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz mais perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência que produz esperança. O silêncio de Deus é a sala de parto da sua maturidade espiritual. E o quarto motivo é para destruir seus ídolos escondidos. Sim, no silêncio de Deus podem aparecer ídolos escondidos. Às vezes Deus não responde porque a forma como você está pedindo revela um ídolo do seu coração. Você ora assim: Deus, traz meu marido de volta. Mas o que você realmente está dizendo: Deus, eu preciso do meu marido mais do que eu preciso de ti. E Deus sabe disso. Deus não vai competir com ninguém, com nada. Ele é Deus, não segunda opção. E quando Ele fica em silêncio, Ele está esperando você se render, você render o ídolo. Quando você consegue dizer: Senhor, eu te quero mais do que quero a resposta, aí Ele age. Esse silêncio de Deus está expondo o que está no trono do seu coração. E o quinto motivo é para preparar você para o sim. Às vezes Deus não responde porque você ainda não está pronto para receber o que Ele vai te liberar. Então imagine, você pede restauração do casamento, mas você ainda está cheio de amargura, insegurança, codependência, e se Deus trouxesse seu marido de volta agora, você repetiria os mesmos padrões e a história se repetiria. Então Deus te coloca na espera, não para te punir, mas para te preparar. O silêncio de Deus é exatamente o período de preparo para você não perder a bênção quando ela chegar. E nessa terceira parte do vídeo eu vou fazer o que eu vou fazer enquanto Deus está em silêncio. Qual que é a estratégia usada para o silêncio de Deus, esse período de silêncio?
Primeiro, continue orando, mesmo que não tenham respostas. Em Lucas 18, 1 a 8, diz a parábola da viúva insistente. Ela bateu na porta do juiz até ele atender, até ele responder. E Jesus termina a parábola perguntando: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele está perguntando: você vai continuar orando mesmo sem ver os resultados? A resposta está vindo, mas você vai desistir antes dela chegar? Eis a questão. Segunda coisa a fazer: adore antes da vitória. Segunda Crônicas 20, 21 e 22, Josafá colocou os cantores na frente dos exércitos. Eles louvavam antes de ver a vitória. E quando começaram a louvar, Deus já tinha arrumado emboscadas contra os inimigos. Então não espere as respostas para depois louvar. Louve e a resposta virá. O louvor no deserto é um ato profético. Você está declarando que Deus é fiel, mesmo quando você ainda não viu a prova. E em terceiro lugar, examine o seu coração. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Use o silêncio de Deus para autoexame, não com culpa, mas com honestidade. Tem pecado escondido? Tem idolatria? Tem falta de perdão? Tem raiz de amargura? O silêncio de Deus pode ser um convite ao arrependimento dessas brechas. Sim. E em quarto lugar, confie no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você quer a resposta agora? Deus sabe que você precisa dela depois. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Não tardará no tempo de Deus, não no seu tempo. E a quinta coisa a ser feita e última: continue só fazendo a sua parte. Enquanto você espera, continue crescendo, continue se tratando, continue estudando a palavra de Deus, continue jejuando, continue servindo. Não coloque sua vida em pausa esperando Deus agir. Faça a sua parte enquanto Deus faz a parte dele. E a quarta parte: quando o silêncio termina. A resposta ela sempre vem, sim. Salmo 40, versículo 1 e 2: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um poço de destruição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Davi esperou, mas Deus inclinou-se. Deus ouviu, Deus agiu. A pergunta não é se Deus vai responder, é quando Deus vai responder. E você vai estar de pé quando Ele responder? E às vezes a resposta de Deus é não. E precisamos ser honestos. Às vezes Deus responde com um não. Não porque Ele não te ama, mas porque Ele vê o que você não está vendo. Em 2 Coríntios 12, 7 a 9, Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O não de Deus não é rejeição, é proteção.
E a história não terminou. Você está no meio da história e não no final da história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Em Filipenses 1:6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Deus sempre termina o que ele começou. Se você está naquele lugar onde Deus parece em silêncio, eu quero que você ouça isso agora. Você não foi esquecido, esquecida. Você não foi abandonada. Deus não mudou de ideia sobre você. Ele está te observando, vendo como você reage, vendo se você vai desistir ou continuar, vendo a sua fé. E vendo se a sua fé é de conveniência ou de convicção mesmo. E quando o tempo certo chegar, e vai chegar, ele vai se mover de uma forma tão poderosa na sua vida que você vai entender por que você teve que esperar. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é um prólogo do milagre. Então, continue orando, continue adorando, continue confiando. A resposta está vindo e quando a resposta chegar, você vai saber que valeu a pena cada segundo dessa espera. E se você está esperando uma resposta de Deus, comente aqui embaixo. Eu vou esperar. Isso vai te fortalecer espiritualmente. E se Deus já respondeu, depois de um longo silêncio, conte a sua história para encorajar quem está esperando. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. Versículos para mencionar, se você quiser entender. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor. Esperar no Senhor, às vezes, é esperar com o silêncio dele. Salmo 27:14 também fala sobre espera no Senhor e anima-te. E Lamentação 3:25-26. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Isaías também fala em 30:18. Bem-aventurados os que esperam no Senhor. Então esse vídeo ele é reflexivo para você pensar e refletir sobre o silêncio de Deus, porque todos passaram mais cedo ou mais tarde, inclusive os grandes personagens bíblicos tiveram que encarar o silêncio de Deus. Então, eu poderia ter falado sobre outros personagens, Abraão, Isaac, Jacó e vários outros que tiveram que permanecer firmes durante os silêncios de Deus. Se mantiver firme, constante, sabendo que ele não tarda em cumprir. Existem coisas que você precisa fazer durante esse silêncio de Deus. E uma delas é perseverar. A outra é louvar, adorar, manter-se informado sobre as promessas de Deus. Então, é isso para hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.